imaginamos que alguém goza de uma coisa que só um pode possuir, nós nos esforçaremos para fazer com que ele não possua. Olha que interessante. Quando ele fala, né, sobre a inveja, ele está colocando um afeto que está relacionado a uma causa exterior. Inclusive, o que o Spinoza faz ao distinguir a diferença entre afeto passivo e afeto ativo é que os afetos passivos eles são todos relacionados à causa exterior. A gente tem uma tendência a achar que a nossa felicidade só vai acontecer no momento em que a gente possuir coisas. E quando a gente não possui essas coisas, a gente se acha menos infeliz ou menos feliz. E quando a gente vê pessoas que alcançaram, né, essas determinadas coisas que a gente gostaria de possuir, a gente sente inveja. Ela alcançou o que eu ainda não alcancei. E essa inveja, porque assim, os afetos, eles nunca trabalham sozinhos, né? Os afetos, eles trabalham sempre em comunidades. E aí, o que acontece é que a inveja, ela também pode vir acompanhada de outros afetos, como, por exemplo, a raiva. E a tristeza. Ou a injustiça. Imagina, você acha que você está trabalhando melhor do que a sua colega. E o seu chefe resolve dar à sua colega a promoção e não a você. Olha o contexto. Você acha que trabalha melhor do que a sua colega e de repente você vê que a sua colega ganhou a promoção no trabalho, ou seja, foi reconhecida pelo chefe e agora ela está ganhando um salário maior que o seu e ocupando o cargo que você gostaria de ocupar. Gente, é natural que qualquer pessoa dentro desse contexto sentiria inveja. É ou não é? Eu quero saber aqui quem vai atirar a primeira pedra e dizer eu não sentiria inveja. Quem aqui vai ter coragem de atirar a primeira pedra? É natural. Todos nós sentiríamos inveja nessa situação. Mas bora analisar essa situação para a gente entender como essa inveja ela se manifesta de forma mais clara. Veja, primeiro tem a questão da comparação. A inveja, ela sempre vai fazer parte de um contexto onde a gente se compara o tempo todo. E faz parte, porque a gente vive num sistema que é um sistema, né? O nosso sistema econômico, ele opera dentro da lógica da competitividade, né? Que as pessoas vendem por aí também, né? Como meritocracia. Então, as pessoas que alcançaram determinados patamares de sucesso são são pessoas que fizeram por merecer. E se você não alcançou esse patamar de sucesso que você gostaria de ter, foi porque você não fez por merecer suficientemente. E aí, olha só, a gente está falando aqui da palavra merecimento. Cara, se esse é um pensamento que é tão comum na nossa sociedade, e aí a gente vê a nossa amiga,
né, a nossa colega de trabalho, ganhando a promoção que a gente gostaria de ter, essa compreensão de que só quem ganha as coisas é quem merece, só quem tem sucesso é quem fez por merecer. E aí a gente vê que a gente tem trabalhado muito. Pô, eu trabalho pra caramba, eu chego cedo na firma, saio mais tarde, né? Entrego tudo com eficácia, com antecedência. Nunca deixo o meu chefe na mão e o desgraçado deu a promoção a fulaninha. Aí você olha todo o esforço que você fez esses últimos meses na firma. E esse pensamento social, né, que faz parte, dizendo assim, tem sucesso quem merece. Olha a tristeza que você sente. Olha como a inveja, ela nunca está solta. A inveja, ela nunca está solta. Você vai pensar assim, poxa, quer dizer que eu não sou merecedora do sucesso. E aí a inveja, por que a inveja é um afeto triste? Porque quando, né, a gente vai pensar sobre isso, talvez eu não seja merecedora do sucesso. Fulaninha é, eu não. Esse pensamento, gente, ele vai ferir algo dentro de nós. Ele vai nos deixar tristes. É ou não é? Não é por isso que a gente sofre quando a gente leva um pé na bunda, quando a gente sofre um ghost. Porque a gente sempre vai achar que essas coisas que estão acontecendo com a gente, né? É sempre porque ou nós merecemos ou nós não merecemos. Só que quem é que define essa noção de merecimento pra gente? Quem? São sempre pessoas externas a nós. Aí é o chefe que vai dizer quem merece ou não merece a promoção. É o carinha, é a mocinha com quem eu saí que vai definir se eu mereço ou não mereço o seu amor. São sempre pessoas fora de nós que vão dizer se a gente merece ou não. Por quê? Porque a gente está dando poder a elas. A gente é muito dependente do modo como essas pessoas irão nos julgar. E aí, quando a gente se sente, né, pessoalmente atacada por essa noção de julgamento acerca da noção do merecimento, a gente fica triste. A nossa potência de agir diminui. A nossa autoestima vai lá para baixo. E a inveja também tem uma relação com a autoestima, com o modo como a gente se enxerga, com o modo como a gente enxerga o nosso potencial e também o modo como a gente enxerga o processo das coisas. É natural, né, que a gente sinta inveja. Por exemplo, vamos supor aqui, estamos, né, estudando para o vestibular. E aí, uma de nós consegue passar na prova e a outra não. Ambas estavam desejando passar em medicina. Poxa, você está estudando para a prova, a sua amiga passa e você não. É natural que você sinta inveja. É natural. Mas qual é a causa dessa inveja? Vocês sabem que o método aqui é sempre a gente investigar a causa. Compreender por que esse afeto nos afeta. Por que ele está nos doendo? Bem, é natural que sintamos inveja porque
nós queríamos também passar na prova. E mais uma vez, quando a outra passa na prova e a gente não, a gente vai pensar o seguinte: eu não sou inteligente suficientemente. Não é só inveja porque a outra pessoa passou. Essa inveja, ela está relacionada com outros pensamentos também. O pensamento de ela é mais inteligente do que eu, porque ela passou na prova e eu não. E aí, nesse processo de comparação, a gente vai mudar a percepção que a gente tem sobre si mesma. Ao invés da gente analisar de forma racional esse evento. Bora pensar aqui, sobre a prova de um vestibular. Gente, prova de concurso tem um fator que é muito decisivo, que é o fator da educação emocional. Pessoas que geralmente se dão bem em provas de concurso não são apenas aquelas pessoas que possuem, o conhecimento mais profundo sobre o que está sendo estudado, mas são pessoas que conseguem manter um certo autocontrole emocional. Às vezes, uma pessoa que estudou muito, que deu o melhor de si. Cara, eu estudei muito, eu estudei 10 horas por dia e eu não passei na prova. Nossa, que raiva, o que é que mais que eu poderia fazer? E ela, equivocadamente, acha que quem atrapalhou ela no processo da prova ou é o fato dela não ser suficientemente inteligente, porque ela passou 10 horas estudando por dia para aquela prova, mas ela não percebe um outro fator. É que muitas vezes a gente está tão apegada, querendo provar algo para nós mesmas, de que nós somos boas, de que nós somos capazes, de que, nós somos inteligentes. E a gente já entra nessa prova, não apenas para passar no concurso. Veja só, a gente nunca faz as coisas motivadas por uma só razão. A gente quer passar na prova porque, primeiro, a gente quer o benefício de que passar nessa prova vai nos trazer, mas a gente também quer provar, seja para o pai, seja para a mãe, seja para a amiga ou para o nosso grupo, que a gente é boa, que a gente é inteligente, que a gente é capaz. Ou seja, a gente está colocando na mão dessa prova o poder de dizer se nós somos ou não boas o suficiente. Olha o perigo. Olha o perigo que é transferir para coisas, fora de nós, o poder de dizer quem somos. E aí, quando eu não passo na prova, quando eu não me dou bem na prova, não é só o fracasso da prova que vai me fazer ficar triste, mas todas as expectativas de validação que eu coloquei nessa prova também me farão ficar tristes e me sentir impotente. Então, além de eu não ter passado na prova, como eu coloquei muita expectativa dentro dela, aí eu vou me sentir burra, incapaz, não suficientemente sagaz. Ou seja, toda a interpretação que eu faço desse evento vai fazer com que a minha potência de agir diminua, com que a minha autoestima baixe e, naturalmente, a inveja vai aparecer. Quando o Spinoza, ele fala aqui, na proposição 32, só por imaginarmos que alguém goza de uma coisa, nós... Cadê? Não, essa proposição...
Se imaginamos que alguém goza de uma coisa que só um pode possuir, nós nos esforçaremos para fazer com que ele não a possua. Essa parte da inveja aqui que o Spinoza está descrevendo é sobre o movimento que a gente faz quando a gente percebe, porque a gente tem uma sociedade extremamente competitiva dentro dessa lógica, né, da meritocracia, que só uma pessoa pode alcançar o reino dos céus. Pô, só uma pessoa, né, pode passar nessa prova do concurso. Só uma pessoa pode, sei lá, conquistar o amor de outra. Só uma pessoa. A gente tem essa percepção de que a felicidade, o sucesso e a aquisição é para poucos. É por isso que muitas pessoas que estão movidas pelo sentimento de inveja, elas vão tentar destruir as conquistas dos outros de muitas formas, seja através de críticas, né? Ai, nossa, essa prova, mas você passou nela, mas você vai trabalhar no interior. Ai, eu nunca na vida eu gostaria de trabalhar no interior. O interior é uma merda, né? Isso é uma forma de destruir a conquista do outro, né? Ou quando você vem assim, super feliz, sei lá, juntei dinheiro e vou conhecer Buenos Aires. Aí a pessoa fala assim, nossa, que a Argentina é um país horroroso, como é que você vai para Buenos Aires? Vocês percebem que muitas vezes nessas críticas e nesses ataques há uma tentativa de destruir a conquista do outro? É por isso que eu sempre falo aqui da gente ter um certo cuidado em proteger os nossos sonhos. Porque se a gente não está ainda confiante em si mesma para realizar esses sonhos, a gente pode ficar muito vulnerável às críticas que as pessoas farão sobre o nosso sonho, porque elas de fato, né, com essas críticas podem ter o poder de destruir a nossa motivação para alcançar tal sonho. Então é por isso que é muito importante a gente se proteger afetivamente, para que a gente continue tendo potência de agir para alcançar o que a gente quer, tá? Só que essa pessoa, né, que está movida por inveja, tentando destruir o sonho da outra, ela tem algumas características. Primeiro, é uma baixa autoestima. Ela, no fundo, não se acha boa o suficiente para alcançar a mesma coisa. E o fato da outra pessoa ter conquistado essa outra coisa, que no fundo ela gostaria de ter, a incomoda profundamente. Por quê? Porque, primeiro, faz com que ela pense que ela não é capaz, mas o outro é, porque o outro foi lá, mostrou que é capaz de conquistar tal coisa e ela não conseguiu, e ela vai se sentir com inveja. Só que isso, mais uma vez, tem uma relação com a nossa má compreensão sobre as coisas. Primeiro, gente, cada pessoa está na sua própria jornada. Ninguém vai colher os frutos da semente que não plantou. Ninguém. Se você quer colher os frutos, você precisa plantar as sementes. Esse é um ponto importante. E o segundo, né, é esse excesso de comparação. A gente está sempre olhando para a grama do vizinho. A gente está sempre utilizando uma régua e isso é produto da nossa sociedade normativa. Da sociedade que coloca a gente em caixinhas. Que vai dizer que o sucesso, né, porque a sociedade ela vem de uma noção de sucesso que é padronizado. Então, uma pessoa, né, de sucesso é uma pessoa que conquistou uma caixinha que a sociedade colocou como sucesso. Só que essa caixinha é uma caixinha.
ela não veste todo mundo. A minha noção de sucesso é a minha noção de sucesso. Ela me veste. Ela tem relação com quem eu quero me tornar. E isso é intransferível. A sua noção de sucesso precisa ser sua quando você se apropria de uma reflexão mais crítica sobre o que você quer para a sua própria existência. Você vai se comparar menos com o caminho dos outros. Teve uma leitora que veio me perguntar, né? Ela falou: essa live é muito para mim. Eu me sinto mal porque eu percebi que eu sinto inveja do caminho, eu sinto inveja de alguns amigos, né, das conquistas deles, mas quando eu vou refletir, eu percebo que eu não quero ter aqueles objetos. Então eu não sei do que é que eu sinto de fato inveja. E muitas vezes a gente sente inveja da ideia que a gente faz da vida do outro. Por exemplo, se eu estou numa fase da minha vida completamente perdida, que eu não sei o que fazer, quando eu olhar para uma pessoa que eu acho que já descobriu o que ela quer fazer com a própria vida, isso, gente, verdade seja dita, é uma ilusão. Ai, que legal, a Manuela colocou uma lâmpada. Eu, inclusive, vou pedir para que vocês coloquem lâmpadas, né, acesas, toda vez que algo reverberar em vocês, que é para eu saber se a minha aula ela tá chegando como eu quero que ela chegue, né, para vocês. Então, voltando à questão do caminho. Muitas vezes a gente, quando tá perdido e vê que alguma pessoa conquistou algo, né, a gente tem inveja do quê? Qual a inveja inconsciente aí? É achar que existem pessoas que se encontraram e nós estamos perdidas. Só que assim, gente, a vida, como já cantou Maria Rita, é feita de encontros e despedidas. A gente se encontra e a gente se perde. A gente se encontra e a gente se perde. A gente se encontra e a gente se perde. O tempo todo. Então, todo mundo na sua vida vai se encontrar e vai se perder. E essa trajetória, essa jornada, é uma jornada individual. É tolice a gente achar que uma pessoa já se encontrou na vida e nós não. Aí você sente inveja do fato daquela pessoa ter se encontrado. Aí você pensa assim, nossa, aquela pessoa se encontrou porque, sei lá, ela está trabalhando com marketing digital. Nossa, ela está trabalhando com marketing digital. Ela aparenta estar ganhando bem, porque ela viajou para Dubai. E ela se encontrou. Então, talvez o local onde eu vá me encontrar também seja onde? No marketing digital. Olha a confusão que a gente faz. A gente está tão movido, né? E é por isso que eu falo, os afetos, eles nunca trabalham sozinhos. A inveja vem acompanhada da tristeza, da raiva, da injustiça, do medo. Aí eu quero me encontrar e eu acho que a outra pessoa se encontrou no marketing digital. Aí o que é que eu vou fazer? Vou para o marketing digital, porque eu acho que eu vou me encontrar lá. Só que, gente, um encontro consigo, um encontro com a própria jornada, não é um local, não é uma profissão. Esse encontro é um encontro consigo. E esse encontro consigo, ele é intransferível. O seu caminho, por mais que você ache que ele não é bom o suficiente, é exatamente o caminho que você precisa para você se encontrar. As dificuldades que você tem aqui e agora são exatamente o instrumento que você precisa para se encontrar. Os seus dilemas são exatamente os dilemas que você precisa para se encontrar. Então, o seu caminho, seja ele, né, qual for, e tenha ele a cara que tenha,
é exatamente o que você precisa. Então, olhar para o caminho do vizinho e achar, poxa, o vizinho se encontrou, não vai te ajudar com nada. Mas eu entendo que, de fato, né, essas comparações que muitas vezes fazem com que a gente sinta inveja, aconteçam porque a gente está vivendo numa sociedade competitiva. Mas assim, se a gente olhar bem, com criticidade, a competição é uma bobagem. Sabe por quê? E aqui eu já vou falar numa perspectiva de uma racionalidade econômica, tá? A gente acha muitas vezes que o mercado está saturado, que a felicidade é para poucos, que só algumas pessoas irão alcançar esse sucesso. E aí a gente fica mal porque a gente fica com medo de não sermos essas pessoas que vão alcançar esse sucesso. E essa competitividade extremamente comparativa faz com que a gente sinta inveja. Só que, gente, a natureza, a vida e as oportunidades são infinitas. Não existe, assim, é uma frase polêmica, mas que depois de muito tempo eu consegui entender o que ela quis dizer. Não existe concorrência. Por que não existe concorrência? Porque você é único. O modo como você pensa, como você sente, como você fala, é único. Só você tem ele. E você vai colocar, né, no seu trabalho aquilo que você é. E a pessoa que comprar o seu serviço, o seu trabalho ou te contratar, está interessada no que você pode oferecer e como você pode oferecer. E a nossa confusão, que faz com que a gente, né, sinta muita inveja do outro, ela parte de um local de não autenticidade. E aí a gente fica querendo entrar dentro de caixinhas, se vestir com as roupas do outro, porque a gente acha que se a gente se moldar ao que a gente acha que as pessoas estão esperando de nós, a gente vai ter sucesso. Só que esse é o caminho para o fracasso. Esse é o caminho para o fracasso, por quê? Porque a gente se afasta da gente mesma. E quanto mais a gente se afasta de quem nós somos, mais impotentes a gente fica. E quanto mais impotente a gente se sente, mais afeto triste a gente vai sentir. Aí a gente entra no mundo, assim, no emaranhado, no grande caldeirão de afeto triste, só por conta de um pensamento equivocado sobre o sucesso, sobre o bem-estar, sobre as coisas. Ai, né, que nem uma leitora perguntou assim, qual afeto, ela perguntou no oráculo essa semana, qual afeto para uma pessoa que não se sente bonita o suficiente para ter um relacionamento? Olha só, como os nossos afetos tristes estão relacionados às ideias equivocadas. Um bom relacionamento, um relacionamento assim, gostoso, nutritivo, saudável, ele não é composto por duas pessoas exuberantes e belas. Um relacionamento, para ser bom, ele precisa de uma intimidade. A pessoa ela vai se interessar por você pela pessoa que você é. Uma pessoa que só está interessada, né, na casca, na superfície, não é uma pessoa que vai conseguir se relacionar bem profundamente e intimamente com outra. É uma pessoa superficial. Não é esse tipo de pessoa que a gente tem que buscar para a nossa vida. Se a gente quer um relacionamento profundo, a gente necessita do quê? De profundidade. E essa profundidade, ela só vai acontecer quando a gente estiver no nosso próprio caminho. Quando a gente amar o nosso próprio caminho. Não adianta
adianta, né? E esse também é um problema da nossa sociedade do consumo, porque a gente vai ter uma tendência a querer achar que a gente vai ser feliz conquistando objetos. Então, é o objeto que o outro tem que eu quero para mim. Só que, gente, não é o objeto que vai nos transformar em pessoas felizes. E os objetos estão aí para todo mundo. Você não precisa sentir inveja da minha xícara, porque o que não falta é xícara no mundo. Você não precisa sentir inveja, né, sei lá, do meu batom, da minha camisa ou do meu cabelo, porque as coisas estão aí. E, no fundo, não são os objetos que a gente está, de fato, desejando. Esse que é um ponto que a gente precisa refletir. Porque a sociedade do consumo vai dizer o seguinte: se você consumir algo, se apossar de algo, você vai ser feliz, você vai ter bem-estar, você vai se realizar. Mas isso é uma mentira. Por quê? Porque a única coisa capaz de fazer com que a gente se sinta bem, realizada e feliz são os nossos afetos alegres e ativos. E a palavra, né, que o Spinoza conceituou de afeto ativo, cara, só você pode fazer. Não vai ser conquistando, comprando um objeto, né, que você vai ter o que você está buscando, que é esse bem-estar, que é essa satisfação, que é essa alegria genuína e potente. Então, a inveja, né? Porque o que é interessante também no Spinoza, eu adoro Spinoza, vocês sabem, né? É que o Spinoza ele vai dizer que os afetos tristes, eles são produtos de ideias equivocadas. A inveja que você sente, que te faz, né, fazer se sentir mal consigo mesmo, é só fruto de uma ideia equivocada que você tem sobre as coisas, sobre o caminho do outro, sobre quem você é. Quando a gente começa a pensar de forma mais racional, e quando eu falo aqui de forma mais racional, é essa capacidade da gente ler a realidade tal qual ela é, sem ser por influência, né, dos nossos afetos tristes, a gente ganha muito poder de pensar, então quer dizer que, bem, olha só, eu de fato, né, voltando aqui para o exemplo da colega que ficou triste porque a outra conseguiu a promoção na firma, é natural, gente, é natural que você sinta inveja porque você fez muito esforço para ter aquela vaga e quem teve aquela vaga foi uma outra pessoa. É natural. O que fazer diante dessa situação, então? Aceitar? Bora lá. Você está convicta de que você é boa mesmo naquilo que você faz e que por isso você merece ganhar mais? Sim. Você está convicta que você merece um cargo melhor? Tô. Você tem trabalhado suficientemente para ocupar esse cargo melhor? Sim. Então, meu amor, muda de trabalho. Não perca tempo em empresas que não te valorizam. Inclusive, eu vejo muito essa discussão aqui nas redes sociais, né? Eu vi uma vez um rapaz falando assim, cara, eu era o melhor vendedor, né, da empresa onde eu trabalhava, e aí eu pedi um aumento, eles não quiseram me dar esse aumento. E aí, eu resolvi mudar de emprego, fui para uma outra empresa, e aí a empresa antiga que não queria me dar o aumento, ligou para mim, querendo dobrar o meu salário. E aí eu não quis mais, né? Continuei nessa empresa, que eu já tinha mudado, porque estavam me pagando bem, com a comissão que eu gostaria de receber. E ele contou essa história. E eu achei muito interessante,
Porque quando a gente trabalha a nossa autoestima e uma percepção honesta de si mesmo, do seu próprio potencial, a gente não vai ficar dependente do que o outro, ou do julgamento e do reconhecimento do outro, para o nosso próprio trabalho. Cara, se eu não estou sendo valorizada nessa empresa, se eu vejo que eu estou dando muito mais do que eu estou recebendo, eu vou me preparar para sair daqui. Isso é a potência de agir. É o reconhecimento honesto sobre o próprio potencial e direcionar o seu próprio caminho para onde você quer ir. Ponto. Se você fica nessa empresa sentindo inveja da sua colega que ganhou o cargo e você não, e aí vai acontecer de você também se sentir ressentida, porque a inveja, mais uma vez, né? Os afetos tristes, eles trabalham em coletividade. Se você fica nessa posição passiva, você vai ficar, além de sentir inveja, você vai ficar ressentida. Ressentida com seu chefe. E aí esse ressentimento ele vai fazer você baixar, né, a sua potência de agir. E aí o que vai acontecer com você? Eu já não vou mais entregar o trabalho bom que eu entregava, porque, bem, essa repartição não me valoriza. Aí você vai só entregar o que, né? Aquele trabalho meia boca. Só que o que acontece quando você se comporta dessa forma? Dessa forma ressentida e dessa forma imatura. É que você vai estar se afastando de quem você de fato é. Cara, o trabalho bem feito que você realiza, ele não pode ser apenas para a firma onde você trabalha. Esse trabalho bem feito que você realiza deve fazer parte de você, de quem você é. E você deve fazê-lo independentemente. No entanto, se você acha que o seu trabalho bem feito merece ser melhor remunerado e ele não vai ser remunerado pela empresa onde você está trabalhando, prepare-se para ir para outra. Seja capaz de defender ativamente as suas próprias qualidades. É isso que vai te dar poder pessoal. Mas se a gente fica muito nessa posição passiva de esperar, né, que os outros nos digam quem nós somos, a gente vai ficar completamente impotente. E é por isso, gente, que a gente vive numa sociedade tão maluca, assim. Eu vejo muitas pessoas, isso acontece muito aqui nas redes sociais, né? Tem pessoas que, movidas pela inveja, que é a figura do hater. Quem é a figura do hater? O hater, é assim, muitas vezes, ele vai estar tão afetivamente triste porque ele acha que aquele influenciador que ele acompanha conquistou coisas que ele gostaria de ter, mas ainda não conquistou. Só que, muitas vezes, esse hater nem está se mobilizando para alcançar o que ele gostaria de ter. E aí ele tem inveja desse influenciador que ele acompanha, porque ele acha que esse influenciador possui coisas que ele não possui. Como, por exemplo, a coragem. Ele tem coragem de dar a cara a tapa, de produzir conteúdo e de estar aqui. E eu não tenho essa coragem. Só que as pessoas pensam nas virtudes como objetos. A coragem, gente, não é uma xícara que você vai lá e você compra e você possui. Que uma pessoa nasceu com coragem e a outra não. A coragem, por exemplo, é como um músculo que precisa ser trabalhado. A coragem, ela não cai do céu no nosso colo. A coragem, ela precisa ser trabalhada. Trabalhada como? Com micropassos. Vou aqui gravar, né, o meu story, mesmo que não saia bem feito, mesmo que esteja aquém do que eu quero ser um dia, eu vou de pouquinho em pouquinho respeitar o
processo das coisas. E quando eu passo a amar a minha jornada, quando eu passo a reconhecer os meus próprios desejos, é aí que o Spinoza também vai falar sobre a importância da emulação, né? De dizer assim, olha, eu vou aqui observar o que aquela pessoa tem que eu gostaria de ter. Porque muitas vezes, né, a gente pode achar, eu tenho inveja de tal influenciador porque ele tem sucesso. Será que é do sucesso dele que a gente sente inveja? Ou será que é da coragem que ele tem de dar a cara a tapa, de produzir conteúdo e de estar nesse espaço? Quando a gente é honesta consigo e se pergunta assim, o que é que eu quero ter que eu acho que o outro tem? Eu quero ter aquela coragem. Maravilha! De uma profunda honestidade assumir isso. Ok, o que eu preciso fazer para ter aquela coragem? E assim, gente, todos nós temos recursos inatos. E essa capacidade de desenvolver qualquer coisa que nós queremos ter. A coragem a gente pode desenvolver, a paciência a gente pode desenvolver, a alegria, a capacidade de se alegrar a gente pode desenvolver. É por isso que o Spinoza chama de afetos ativos. E esses afetos ativos a gente pode desenvolver como? Como? Através da atividade. Então, assim, a inveja, ela precisa ser vista de uma forma mais complexa, que é como eu coloquei aqui nessa aula, né? Entender o porquê nós estamos sentindo inveja e do que nós sentimos inveja. Mas a gente não pode nunca esquecer que todos nós que estamos aqui temos potencial para desenvolver ativamente as habilidades que nós queremos ter, que irá nos conduzir a conquistar as coisas que nós queremos conquistar. Todos nós podemos fazer isso. A gente só precisa do quê para fazer isso? Educar o modo como a gente pensa sobre a realidade, compreender a causa dos nossos afetos e, de forma muito estratégica também, pensar em modos, pequenas atividades que a gente pode fazer no dia a dia que vai contribuir para que a gente desenvolva esses afetos ativos, esses afetos alegres, né? E essas habilidades que são um instrumento que irá possibilitar a gente construir a realidade que a gente quer para si. Então, que a inveja seja apenas um afeto que redirecione a nossa atenção para o que a gente de fato quer e que ela também, ao invés de fazer com que a gente, né, seja afundada em afetos tristes, nos conduza à coragem. A coragem que irá nos conduzir para a jornada que é nossa. É isso que eu acho muito bonito no poder dos afetos. Inclusive, gente, contem sempre comigo para refletir, para compreender. Eu estou aqui para ajudar vocês, de fato, a compreenderem, né, as interfaces desses afetos, para que eles possam, de fato, ser transformados em poder pessoal na vida de vocês. Tá bom, gente? Deixa eu aqui responder a Natália. A Natália está perguntando, seria transformar a inveja em admiração e inspiração? Sim, mas também em compreensão, Natália. Em compreender o que é que nós de fato queremos quando nós queremos algo. Todos os afetos tristes, eles têm o poder de fazer com que a gente possa reconhecer o que nós de fato estamos desejando. Isso que é incrível. Todo afeto pode
nos conduzir a alcançar esse poder pessoal. Porque se tem uma coisa que os afetos são extremamente poderosos. O poder do afeto tem a capacidade de transformar a nossa vida numa existência ou maravilhosa ou também desprazerosa. Mas eu, estou aqui me colocando à disposição para ajudar vocês a transformarem esses afetos no poder ativo, no poder de transformar a vida realmente num local muito gostoso de ser vivido. Então eu vou me despedindo de vocês, tá bom? A gente se vê no próximo Chá com Afetos. A Rita, que aula! Não menos do que sempre esperado. Rita, querida, muito obrigada. Obrigada, Gabriel. Obrigada, gente. A aula aqui vai ficar salva por 24 horas e depois ela fica salva na comunidade, com o linkzinho, tá bom? Tchau, tchau e bom final de semana para vocês. Beijo, beijo.